Saiba agora tudo o que vai acontecer na novela Te Dou a Vida. A partir de agora, saiba bem antes com exclusividade tudo o que vai acontecer por completo. Alerta de spoilers, chamadas, resumos completos e tudo em primeiríssima mão. Nos conta também de onde você nos acompanha e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Os abraços de hoje vai para Ana Maria de Salvador, lá em BA, para Erivânia Henrique de Pernambuco, para Vera Lúcia Rego de Belo Horizonte. Um grande abraço para vocês, continuem ligadinhos aqui no canal. E frase para hoje: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Agora, sem mais delongas, vamos para o nosso capítulo de hoje. Ernesto encerrou a ligação, se virou e viu que Nicolas havia sumido. Ele então começou a chamá-lo em todas as direções, finalmente caminhando na direção em que o menino havia corrido. Ele estava começando a entrar em pânico. A essa altura, Nicolas já estava fora do parque na rua, olhando cuidadosamente em todas as direções antes de atravessar. Augustinha e Gina tiveram uma discussão desagradável sobre seu comportamento. Ela perguntou se ele esperava que ela se tornasse a esposa perfeita, amando como ele a amava. Ele disse não a ela, pelo menos suas ilusões parecem então ter desaparecido. Agora que a conhecia um pouco melhor, percebeu que ela era incapaz de amá-lo. Ela olhou para ele como se ainda o considerasse um tolo. Nós, por outro lado, estamos tão esperando que Augustinho finalmente tenha então caído a ficha de quem realmente Gina é. Helena se recusou a mostrar medo a Rita, enquanto dois outros caracóis desta última continuavam então a encharcá-la por lá. Rita deu um soco no estômago dela, mas Helena encontrou seu interior, uma lutadora de UFC, digamos assim, e chutou ela com muita força. Então, ela foi capaz de dar uma cotovelada em um de seus captores e agarrar Rita por trás. Joana e várias outras guardas apareceram e interromperam então a luta, arrastando todos os participantes em diversas direções. Carlos ligou para Gina, que a atendeu desta vez. Ela disse a ele que estava sozinha porque Augustinha havia levado o bebê ao parque. Ela esclareceu suas confusões sobre seu estado civil e também parecia que eles estavam planejando um encontro. Joana acompanhou então Helena até a cela de punição. Ela protestou, alegando que não havia começado a luta. Joana sabia disso porque conhecia os costumes de Rita, mas disse a Helena que tinha muito a aprender sobre a vida na prisão, começando com a sobrevivência dos mais fortes. Ela também disse que estaria mais segura nesta cela. Ela então trancou a porta, deixando Helena em um dos quartos escuros. Ela abriu a janela no nível dos olhos por tempo suficiente para dizer: confie em mim. Augustin encontrou-se com Rosa no parque e ela exclamou: ela é linda, e sorriu enquanto segurava a pequena Maria. Ela se parece com você, disse ela. Você acha? Nelson diz que se parece com ele. Então Rosa diz: na verdade, um pouco de vocês dois. Ela olhou para o bebê e disse: e porque seu papai e seu avô são muito bonitos. Você é uma vencedora, viu, querida bebê? Augustinho então sorriu. Esperamos então que ele veja os méritos de Rosa. Pedro, Horácio e Rodolfo chegaram ao presídio e foram informados de que Helena não poderia receber visitas. Rodolfo mostrou suas credenciais e então foi autorizado a entrar. O carcereira não permitiu que o Horácio ou o Pedro o seguissem. Ernesto sinalizou para um carro de polícia e disse aos policiais que Nicolas havia desaparecido quando recebeu um telefonema. Ele descreveu Nicolas e o que ele estava vestindo também. Nicolas viu um homem vestido de cinza, sem uniforme, e perguntou se ele se ele sabia onde ficava a loja de Nelson. Ele perguntou por que estava sozinho na rua e onde estavam seus pais. O homem agarrou sua mão, dizendo que eles deveriam encontrar um policial.
Nicholas se afastou dizendo não, não, não. Do nada, uma garota que parecia ter entre 10 ou 11 anos apareceu e gritou para o homem deixar Nicholas sozinho. Se soltou e as duas crianças então correram. O homem os seguiu até a esquina tentando fazê-lo voltar. O policial com quem Ernesto havia falado ligou um alerta a Amber e saiu. Ernesto se virou e viu um menino com a mesma camisa que Nicholas usava naquele dia, mas não era seu filho. Ele se desculpou com o pai da criança e quase desabou perto de um banco. O policial então o ajudou a se levantar. O Rodolfo disse a Pedro e Horácio que Helena estava na cela de castigo por causa de uma briga. Pedro ficou chocado, pois Helena não era uma pessoa violenta por natureza. Horácio e Rodolfo o fizeram entender que há violência frequente nas prisões e ele ficou feliz em que Helena se defendeu. Horácio também contou que ensinou boxe desde que ela era uma criança. Pedro ficou surpreso, porém satisfeito. Camila, a assaltante de banco, contou a ela de suas outras companheiras de cela o que aconteceu. Mas elas concordaram que é melhor Helena estar na cela de punição do que na enfermaria. O terceiro voltou para avisar que Rita estava a caminho. Rita fez o que parecia uma ameaça. A resposta foi que ela faria com que a nova garota soubesse quem é a chefe por lá. Rita então bateu levemente na testa de Camila e então deu uma cotovelada em quem as avisou. Ernesto conversava com alguém na delegacia mais próxima, dizendo que Nicholas estava perdido, pois não saberia onde ir e tinha apenas 6 anos. O policial comentou que Ernesto havia se distraído com um telefonema, o que foi confirmado pelo policial que estava então no local. Ernesto interpretou isso como uma acusação de negligência e acabou então levando Ernesto a acusar Pedro de tê-lo levado. Ele relatou isso de volta à tentativa de fuga de Helena. A garota levou Nicholas para o prédio abandonado, onde ela estava se escondendo. Ela disse que se a polícia o pegasse, ele iria acabar em um orfanato. Ela perguntou então sobre seus pais. Ele disse a ela que a polícia havia levado a sua mãe e seu pai não estava fazendo nada a respeito. Ele também explicou que ele e sua mãe estavam fugindo para Los Angeles e agora ele estava procurando por Pedro. A menina falou o nome dela e ele disse o dele. 2 outros meninos entraram, ambos mais velhos do que a menina, e ela os apresentou como Muncho e Neto. Ela também disse a Nicholas para não dizer nada. Havia ainda outro menino mais velho do que os 2 que acabaram de chegar. Os mais velhos dos jovens dos 2 meninos fez um gesto e a menina respondeu, acho que não. Nicholas perguntou sobre isso e ela disse que o menino havia perguntado se ele iria morar com eles. Augustinho foi para casa com Maria em sua cama-cesto, ou cama-berço, e uma sacola de compras que provavelmente continha mantimentos. Gina perguntou por que ele estava tão atrasado, porque ela estava morrendo de fome, e ele disse que não estava com fome. Ele comeu algo com Rosa. Gina definitivamente não gostou disso, zombando de Rosa querendo ver o bebê e dizendo que ela estava cansada, porque tudo aqui se refere a Rosa. Por sua vez, Augustinho disse a ela que, em vista de sua atitude, ela não tinha nada a dizer sobre onde ele vai ou quem é seu amigo ou não. Ela então rebateu com ele, me dando seu lugar em sua casa. E ele disse que o único lugar que ela tinha era como mãe de Maria e que ela estava caindo no chão. Ele então levou Maria para o seu quarto. A menina que ajudou Nicholas disse a Nicholas que sua mãe estava com um homem que bebia muito e batia nela. Então ela teve então que fugir. Muncho viera do Michoacán com sua mãe e ela foi presa também. Ele nunca mais a viu. Quanto a Neto, eles não sabiam de nada. Nicholas queria encontrar Pedro e disse que estava com fome. A garota disse que eles poderiam conseguir um pouco de comida na rua. Nicholas então saiu com ela. Samuel estava trabalhando em seu laptop na mesa e Esther estava cozinhando quando houve uma batida na porta.
Era a polícia com um mando de prisão para, então, Pedro, que foi acusado de sequestrar Nicholas. A garota bagunçou o cabelo de Nicholas e passou um pouco de sujeira em seu rosto antes de se aproximar de um jovem casal em uma lanchonete com uma parede aberta para a calçada. Ela, educadamente, implorou por 5 pesos para que ela e o irmão mais novo pudessem comer. O jovem casal lhe deu os sanduíches que acabaram de ser servidos. Eles agradeceram educadamente e foram embora. Pedro e Horácio ainda estavam fora do reclusório. Esther ligou para Pedro para dizer que a polícia estava na casa deles e que ele estava sendo acusado de sequestrar Nicholas. Ela também explicou que ele havia desaparecido e ainda não havia sido encontrado. Atrás dela, Samuel conversava com os policiais uniformizados. Esther também disse a Pedro que precisava ir à delegacia de Bendito Juarez para prestar depoimento. Ele disse a ela que estaria ali. Disse também a Horácio e disse que tinha que ir. Rodolfo saiu do prédio. Eles não tinham permitido que ele então pudesse ver Helena. Horácio disse que precisava ir com Pedro. Joana apareceu na porta dizendo a Helena que ela tinha que ir com ela. Ela teve que ir ao escritório do diretor. Seu filho desapareceu. Helena, claro, fica horrorizada. Samuel e Gabriela colocaram uma foto de Nicholas nas redes sociais. Ela perguntou como Ernesto podia ser tão estúpido a ponto de pensar que Pedro era o responsável. Samuel disse que organizaria então uma busca. Helena chorou na sala do diretor, dizendo que Nicholas tinha leucemia e precisava de seus medicamentos na hora certa. Ela também implorou que o encontrasse. Um policial, a paisana, perguntou se havia algumas informações úteis, com o nome de seus amigos ou onde ele gostava de ir. Ela disse a ele que Nicholas não tinha muitos amigos, mas ele tinha apenas 6 anos. Ela culpou Ernesto por isso. Esse é um dos seus planos para me deixar infeliz, porque ele sabe que vou morrer sem meu filho. O homem perguntou a ela por que Ernesto faria isso, e ela respondeu que Ernesto não é o verdadeiro pai de Nicholas. O menino foi adotado. O homem que ela estava acusando é o pai biológico de Nicholas, e ele está fazendo isso para machucá-lo também. Ela então implorou que ele encontrasse Nicholas, porque essa era a única coisa importante para ela. Ela implorou novamente que o encontrasse. Os 2 homens olharam para ela como se ela estivesse enlouquecido. Shema chegou então ao seu esconderijo com um saco de doces que podiam então ter vendido. Ele notou Nicholas, que disse que ele fugiu de seu pai. Disse que queria encontrar Pedro, que trabalhava na Nelson Turbina. Shema disse que eles se encontrariam naquele lugar no dia seguinte. Nicholas de repente sentiu muito frio. A garota então colocou uma manta sobre ele e apapou seu rosto, dizendo que ele estava com muito calor. Nicholas disse a ele que precisavam de medicamentos porque tinha leucemia. Pedro, por sua vez, conversou com o mesmo policial de plantão do Ernesto, contando-lhe que estava na prisão feminina desde as 6 da manhã. Rodolfo, advogado, defendeu-se dele como seu advogado, dizendo ao policial que os 3 estiveram juntos esse tempo todo e que ele e Horácio eram testemunhas. Pedro disse que Ernesto era o responsável por tudo isso. O policial da recepção disse para lhe acalmar e que estava livre de qualquer acusação. Mas ele tinha que entender que eles precisavam seguir todas as linhas de investigação. Ele então pediu uma foto de Nicholas e Horácio deu a ele a que estava em sua carteira. Rodolfo perguntou se podia ver as declarações de Ernesto e o policial disse que ajudaria. Então, acontece que o telefone de Pedro tocou e ele perguntou se poderia atender. O policial da recepção disse que sim. Você está livre? Por sua vez, era Helena ligando para ele do telefone fixo do escritório do diretor da prisão. Pedro se desesperou ao ouvir então Helena chorando. Ele tentou garantir a ela que estavam procurando por Nicholas. Quando ele encerrou a ligação e disse a Horácio que ela estava bem, Horácio então o abraçou como um filho. Ernesto e seu advogado estavam em um café. Ernesto estava nervoso com Nicholas. Seu advogado, por sua vez, disse-lhe que teriam que esperar informações da delegacia sobre o depoimento de Pedro.
Ernesto discursou sobre o envolvimento de Pedro na tentativa de fuga de Helena. Então, o telefone de seu advogado tocou. Foi a delegacia. Eles então saíram do café. Nelson foi até Esther para dizer a ela que toda a sua equipe estavam o procurando. Esther mostrou a ele a foto que Samuel postou e eles correram para ir ao parque onde Nicholas foi visto pela última vez. Na delegacia, o policial da recepção entregou a Ernesto uma cópia do posto da alerta Amber. Seguiu-se em confronto entre Ernesto e Pedro, que o chamou de estúpido por lançar a acusação contra ele. É sua culpa que meu filho esteja perdido, disse ele. Ele não é seu filho, ele não está, então ele não é seu filho. Tudo isso não teria acontecido se você não tivesse se casado com minha esposa. Disse então Ernesto a Pedro. Pedro então entrou em um soco com ele. Ernesto se esquivou. Os dois começaram a brigar por Helena, envolvendo também Nicholas nessa discussão. Tudo que Pedro fez foi amar então Helena. Tudo que Helena fez foi amar Pedro. E tudo que Ernesto fez foi fazer um inferno sobre tudo isso. Então há um banho de sangue. Eles trocam palavras desagradáveis enquanto eram então separados. Gina disse que era inútil sair e pesquisar e procurar também pelo garoto. Augustin repreendeu antes de partir para ajudar na busca por Nicholas. Assim que a porta se fechou, a pequena Maria começou a chorar e Gina começou a reclamar. Ela tentou calar o bebê enquanto mantinha distância. Luciano e Benito perguntaram ao lojista se poderiam colocar as placas e colocaram 4 cópias na parede externa de sua loja. Luciano entregou cópias para 2 mulheres que passavam. Ernesto foi para casa e gritou pela empregada. Ela então disse a ele que não havia notícias nem telefonemas. Seu telefone tocou e era a Irene, que acabou de ver a foto online. Ele disse a ela que Nicholas havia desaparecido quando ela ligou para ele no parque. Não teria acontecido se ela não tivesse distraído com seus telefonemas incômodos. Ela disse a ele para não tentar colocar a culpa nela. Ele pode ter silenciado o telefone um momento depois que ela não ouvisse sua ansiedade. Mas, quando ela se ofereceu para ir à sua casa, ele gritou para que ela não o fizesse. Ela não podia ficar no telefone porque André estava do outro lado da porta. Assim que ela encerrou a ligação, André entrou em pânico com a falta de Nicholas. Horácio foi para casa, o Rodolfo com ele. Mônica também estava preocupada com Pedro, mas garantiram-lhe que estava tudo bem a salvo. No caminho, chamaram Eduardo para envolvê-lo. Rodolfo disse que o depoimento de Ernesto o abriu para uma possível acusação de negligência que pode trabalhar a favor de Helena. Pedro estava com Eduardo, que tentava então obter informações de câmeras de segurança, mas não deu resultado. Pedro então especulou que Nicholas fugiu após ouvir a mensagem gravada de Helena, que eles haviam pensado nas mentiras que Ernesto lhe contou e acabou então fugindo, possivelmente para procurá-lo no trabalho. Eduardo então tirou um mapa e eles traçaram possíveis rotas que Nicholas poderia ter seguido. Helena sentou-se no chão da cela de castigo e chorou. Por sua vez, enquanto isso, Nicholas sentiu frio. As outras crianças então tiraram suas jaquetas para cobri-lo. A garota disse que precisava de remédios. Shema, um dos garotos, disse que a farmácia estava fechada até de manhã. Nicholas queria encontrar Pedro. Shema então disse a ele que pela manhã eles começariam então a perguntar onde encontrar então a garagem mais alto. Pedro mostrou o mapa a Nelson e aos demais. Eles não tinham outras opções naquele ponto. Samuel desligou o telefone e disse a todos que não havia notícias e que deveria ter sido visto em nenhum outro hospital. Havia internado uma criança que se parecesse com ele. Todos eles então saíram para ir então em busca de Nicholas. Na manhã seguinte, Gina estava alimentando Maria, que parecia não querer comer. Ela desistiu dizendo: "Você não quer comer? Então você não come." Ela então colocou Maria em sua cama cesto de novo e disse-lhe para não chorar porque ela não tinha tido uma noite muito boa.
Carlos ligou para ela e reclamou sobre Agostinho ter saído a noite toda procurando por uma criança perdida, querendo bancar o herói para seu amigo, sabendo que isso a irritava. Carlos também ligou para ela para saber se ela vinha na festa de aniversário de um colega. Ela choramingou que queria, mas não conseguia até que Agostinho voltasse, porque ela não podia deixar o bebê sozinha. Eles encerraram a ligação e Maria começou a chorar. Camila falou com a diretora sobre Rita. Até agora, eles nunca haviam falado com o seu escritório por medo. Então, ele perguntou se Helena começou a lutar primeiro. Ela disse que não, mas lutou sim, porque ela estava se defendendo. Ninguém sabia do que Rita era capaz quando não conseguiu o que queria. Ela descreveu um incidente com o telefone que Rita havia feito a mesma coisa com outras pessoas. O diretor disse que iria olhar nas filmagens das câmeras de segurança e, se tudo fosse como ela disse, Rita não se safaria de novo. Ela agradeceu e pediu permissão para sair. Do lado de fora do escritório, ela viu suas outras 2 violoncinistas e uma terceira mulher, todas preparadas para depor contra Rita. Gemma perguntou aos outros 2 meninos de rua se eles sabiam onde estava a garagem mais alto. Eles não sabiam. Ele se virou para tentar vender doces a um cliente do carro que fechou a janela antes de ouvir a pergunta. O motorista era Ernesto. Joana soltou Helena, dizendo a ela que havia uma grande busca por seu filho. Além disso, que Rita estava em outra cela de punição e seria transferida para outra instalação, graças às suas colegas de cela que finalmente se manifestaram. Nicholas ainda estava tremendo de febre e não parecia bem. A garota ficou com ele a noite toda. Ele disse que precisava encontrar Pedro. Ele se recusou a voltar para seu pai até que sua mãe estivesse fora da prisão. Pedro deixou o mais alto para continuar procurando por seu filho. Agostinho disse que precisava ir para casa e verificar Maria antes de continuar com as buscas. Joana levou então Helena para o escritório. Rodolfo estava lá. Ele tinha que dizer a ela que Nicholas ainda não havia sido encontrado. Ela quase ficou histérica de novo, mas ele disse que todos estavam procurando por ele. Ele estava lá para dizer a ela que eles tiveram a oportunidade de acusar Ernesto de negligência. Ele então tinha papelada com ele. As outras crianças deram a Nicholas um comprimido e um pouco de suco. Muncho disse que realmente precisava ver um médico. Nicholas disse que se ele tomasse seus remédios, então ele ficaria doente se não tomasse. Gemma voltou ainda com a maior parte dos doces e disse que descobriu onde estava a garagem mais alto. Maria estava chorando, provavelmente por causa da maneira como Gina segurava, então Agostinho voltou e Gina entregou Maria para ele. Ele a abraçou do jeito certo, falava com ela de maneira certa e dizia que sua tia Rosa mandava muitos beijos. Gina irritou-se, como sempre, acusando de qualquer desculpa para ver Rosa. Ela não queria nada com ela. Ela anunciou que estava saindo para fugir do barulho. Quando ela saiu, ele disse a Maria: ela se foi. Pedro recebeu uma ligação anônima de um homem que viu Nicholas no prédio abandonado. Ele imediatamente se dirigiu para lá. Ernesto viu o posto então da Amber Alerta com o nome e o telefone de Pedro. Ele ficou irado, com muita raiva. A situação piorou quando a governanta ligou para ele e leu a citação sobre entrega em casa com a acusação de negligência. Enquanto isso, ele estava chorando demais para responder, porque chegou uma carta acusando de negligência com seu filho. Pedro chegou ao prédio e chamou por Nicholas por todos os lados, mas ninguém estava lá. Enquanto isso, para finalizarmos, nenhum relatório na delegacia sobre Nicholas, mas Chaves voltou com os resultados do teste de DNA. Eduardo olhou para ele e disse que era o melhor resultado possível. Sem correspondência, senhora Isabel Rioja e o suposto Ernesto Rioja não eram parentes, o que significa que ele era Miguel Hernandes. Então, nesse capítulo aqui, todo o mistério foi desvendado com provas. O Ernesto, então, é um usurpador. Na verdade, o nome dele é Miguel Hernandes.
Espero que vocês tenham gostado do capítulo de hoje. Muito obrigada por sua audiência. Fiquem conosco aqui no nosso canal. Aproveita, se inscreve, ativa o sininho de notificações e muito obrigada por sua audiência.